Bom dia, romanos! Tudo bem? Vamos para mais um capítulo, então, dessa história que mexe muito com o meu coração e com a minha alma. Há 2000 anos. Bom, no capítulo anterior, então, né, a gente viu a nossa querida Lívia Lentulus Virar cristã de vez, né? Virar uma seguidora de Cristo, né? Ela escutou lá o Sermão da Montanha. Lívia ouviu, né, as bem-aventuranças do Sermão da Montanha junto com a Ana e com o Simeão. E dali, ela virou cristã de vez. Aí, quando ela chegou em casa, lembra, o Publito brigou mais um pouco com ela. Aí seguimos a partir daí, então. Bom, o capítulo de hoje começa com Publito se fechando completamente pra Lívia, né? Se antes ele já não tava falando com ela direito, agora tá menos ainda. Porque Publito tava encucado com o fato dela ficar usando roupas da Galileia, né, roupas de mulheres humildes da Galileia. Pra encontrar com o Messias. Ele não tava engolindo muito bem essa história. Por quê, né? Porque ele já estava intoxicado, com a mente envenenada das calúnias, né, que Fulvio e Sulpício fizeram pra ele. A respeito da dignidade da Lívia, né, sobre ela se vestir ali De judia pra encontrar com Pôncio Pilatos, né, naquele dia do sequestro. Lembra que o Sulpício ficou focando abobrinhas? Pois é, aí ele já tava com isso na cabeça, né? Bom, Lívia disse, né, que tava usando essas roupas humildes da Galileia pra ver Jesus, né, pra não ir lá no meio do povo com roupas romanas, né? Mas Publito sempre ficava se questionando, mas será, né? Será que ela foi mesmo, né, ver o Messias usando essas roupas? E com esses pensamentos, né, com a calúnia vencendo, Publito se afastava cada vez mais da Lívia, né? e quanto mais ele se afastava dela, mais a Lívia se aproximava de Jesus, dos ensinamentos do Cristo, mais ela virava cristã. Como disse antes, né, Lívia era um espírito muito evoluído, né, pra época. E bastou só um encontro dela com Jesus, bastou, né, uma conversa entre ela e Jesus para que ela virasse cristã de vez, né. Acabou que Lívia nunca mais foi escutar, né, as pregações de Jesus, mas a Ana ia sempre, né, a Ana era sempre liberada pra ir. Bom, tava se aproximando a Páscoa do ano 33. E nisso, né, muitos amigos de Públio falavam pra ele ir pra Jerusalém, né, nesse feriado da Páscoa, nessas festividades da Páscoa que ia ter, né, em Jerusalém, porque lá ia se reunir multidões, né. Muita gente ia se reunir em Jerusalém. E isso iria ajudar nas buscas do Marcos, né. E foi isso que ele fez, né, ele falou ali pra Lívia catar uns servos de confiança que ela queria levar Pra eles poderem passar essas festividades da Páscoa lá em Jerusalém. Então Lívia catou a Liana, né, que era a primeiríssima ali, a serva de confiança e amiga dela, e explicou, né, que eles não estavam indo passear, Eles estavam indo pra intensificar as buscas pelo Marcos. Então nisso a família Lentulus e os servos de confiança foram tudo para Jerusalém, né. Mas eles só iam ficar esse período mesmo ali do feriado da Páscoa e depois já iam voltar pra Cafarnaum. Mas mesmo sendo pouquinho tempo que eles iam passar ali em Jerusalém, né, só nessa época de festividade, de feriado, Ele não quis se hospedar na casa do tio dele de novo, o tio Salvio Lentulus. porque ninguém merece, né, ficar aguentando a Fúvia ficar infernizando o dia inteiro. Publito então fez o seguinte, ele alugou uma casa numa vila, Uma vila assim confortável. numa rua bem movimentada, onde dava pra, ali da casa que ele alugou, dava pra ver as multidões, né, passando na rua, era ali, acho que bem no centro. Aí nisso, né, os Lentulus, muito bem instalados em Jerusalém já, Lívia tava ali numa conversa com a sua serva de confiança e amiga, a Ana, né, e ela tava falando que Jesus já tinha chego na cidade, já estava ali em Jerusalém. Que ele foi saudado pela população. A Ana tava falando ali, né, Ah, minha senhora, porque depois da ressurreição de Lázaro, depois, né, que o Messias trouxe Lázaro de volta à vida, todo mundo tem certeza que ele é o Filho de Deus. Por isso que o povo tá aqui todo saudando Jesus, né? a Ana tava explicando ali pra Lívia, né. Todas as janelas estavam enfeitadas de flores pra ele passar, né, naquele corredor de flores. Aí nisso, né, Lívia aproveita e fala que ela queria muito, né, ouvir de novo as palavras do Cristo, né? Só que na situação que ela estava agora com o Publito, seria impossível, né? Mas daí pelo menos ela liberou a Ana, né, pra poder assistir as pregações do Cristo, pelo menos enquanto ele estivesse na cidade. Infelizmente ali, né, na casa dos Lentos, ninguém tava feliz, né, com as festividades da Páscoa, ninguém tava ali pra comemorar. Eles estavam ali pra aumentar as buscas pelo Marcos, né? Aí foi passando uns dias ali, né, em Jerusalém, com as festividades. E um triste dia, numa triste manhã em Jerusalém, na Páscoa do ano 33, Ana aparece desesperada pra Lívia, falando que Jesus tinha sido preso. Naquele dia, o mundo acordou um pouco mais triste, um pouco mais trevoso, mais do que já era. E Ana, Desesperada, triste, chorando, contou ali, narrou a situação toda de Judas, né? Contou tudo pra Lívia ali o que tinha acontecido com Jesus e falou que ele estava preso agora. aí Lívia, espantada, né, não acreditando, meu Deus, como assim prender o Messias? Ela disse, né, que se fosse em outros tempos, ela até poderia pedir ajuda política do marido, né, já que ali na Palestina ele tinha muito poder, até mais do que Pôncio Pilatos. Então assim, se fossem outros tempos, né, se eles não tivessem brigados, ela podia pedir, por favor, né, ajude, né, Jesus, né, com seu poder político que você tem, você pode fazer alguma coisa. Mas na atual situação que os dois estavam, né, os dois ali distantes um do outro, praticamente ali sem se falar, ia ficar quase impossível dele acatar um pedido dela, né. Já era difícil antes, imagina agora.
Vocês estão vendo, assim, que até nisso Fúvia e Sulpício têm culpa no cartório? As calúnias que esses dois tanto fizeram pra Públio prejudicou até dele tomar alguma atitude a favor de Jesus. Naquele momento, né, de ajudar Jesus por pedido da Lívia. Eu não tô tirando a culpa, né, que Públio tem por não ter feito absolutamente nada pra ajudar Jesus. Não tô tirando a culpa nele nisso. Mas vamos combinar que se ele não tivesse numa situação tão ruim com a esposa por conta das calúnias de Fúvia e Sulpício, ele poderia escutá-la, poderia acatar um pedido dela, assim, que ela estaria implorando pra ajudar Jesus, né? Vamos supor que ele estivesse super bem com a Lívia, né? Super bem com a esposa dele, que nenhuma calúnia tivesse existido até agora. Aí ele, estando super bem com ela, poderia dar ouvidos ao que ela ia pedir, né? Ali é que ela ia implorar praticamente pra ele ajudar Jesus. E se ele estivesse bem com ela, ele poderia acatar esse pedido, poderia escutá-la. E usar ali, né, o seu poder de senador pra fazer alguma coisa a favor de Jesus, né? Fazer alguma coisa que seja. Mesmo que não desse certo, mas pelo menos quieto ele não ia ficar. Até porque eu acredito que essa ideia não iria partir dele, do próprio Públio, pela pessoa que ele era naquela época, né? Mas, por pedido da Lívia, ele poderia acatar, por ser um pedido dela. Isso, claro, se ele estivesse bem com ela. Se não tivesse existido todas aquelas calúnias, né? Ele poderia ajudar Jesus ali, às vezes não por vontade própria, mas por um pedido de sua esposa. Daí ele faria isso por ela, no caso, sabe? Claro, né? Isso se eles estivessem bem. Aí, não sei, né? Talvez o rumo da história de Jesus poderia ter sido outro, por causa desses pequenos detalhes, sabe? Cada detalhe ali, cada decisão tomada foi crucial nesse momento. Então, às vezes, uma decisão trocada ali, né, que pudesse ser diferente do que foi, Poderia ter mudado o rumo da história. voltando pra história. Bom, mesmo Publito ignorando a Lívia completamente, ela ainda assim tentou falar com ele, né? Tentou fazer esse pedido. Para que ele pudesse proteger Jesus ali, né? Usar o seu poder para interferir de alguma forma nessa prisão, fazer alguma coisa ali que ele tinha que fazer. Mas, né, quando ela foi até o gabinete dele, até o escritório dele ali, Nesta casa em Jerusalém que eles alugaram, ele já estava recebendo um monte de gente do povo. porque o Públio, ele era um senador que ele era até muito aberto, assim, a escutar o povo, né? Até que ele não era tão ruim assim. E todas as pessoas que estavam ali falando com o Públio estavam falando sobre o mesmo assunto. A prisão do Messias de Nazaré, né? A prisão de Jesus. E estavam pedindo pra ele fazer alguma coisa, né? Interferir, fazer alguma coisa ali pra ajudar Jesus, né? A favor de Jesus. E também tinha uma outra parte do povo, que eram os fariseus, Que também estavam ali falando com ele. falando que não era pra ele fazer nada a favor de Jesus, né? Tipo, daí os fariseus estavam falando completamente o contrário daquele povo, né, humilde, que queria que Jesus fosse solto. Então tava uma confusão ali, um entra e sai de gente, ele meio que não teve tempo pra Lívia, né? Só que ela tava esperando a vez dela, né? Ela ia esperar toda aquela gente falar pra depois ela falar. Só que daí, né, do nada, de repente, entra na sala do Publito Sulpício Tarquinius. Ele sempre chegando na hora errada, Sulpício. Então entra o Sulpício na sala dele, falando que veio a mando de Pôncio Pilatos E que o governador queria o Publito imediatamente no palácio governamental, no palácio do governo lá, né, onde ficava Pilatos, para o julgamento do Messias. Disse que era para uma reunião de extrema urgência. reunião de última hora De extrema urgência. Que negócio era esse, né, que precisava sair de casa correndo para ir lá pro palácio do governo? pra essa reunião aí. O que tava acontecendo, será, né? Era por causa da prisão do Messias de Nazaré. Aí Publito, um homem trabalhador, né, quando o trabalho chama, ele vai. Publito saiu dali sem pensar duas vezes, largou as pessoas A esposa, que estava esperando por ele, né, pra conversar com ele, foi pro palácio do governo lá. pra essa tal reunião de emergência. Ali a coitada da Lívia perdeu toda a esperança de conversar com ele naquele dia, né? Aí quando o Publio chegou, né, no palácio governamental, ele até se assustou com a quantidade de gente que estava em volta do palácio. Gente, assim, do povo mesmo, normal. E tava uma gritaria, uma confusão, uma loucura ali. Beleza, né? Passou pelo povo, entrou no palácio. Foi direto pro gabinete onde estava tendo a tal reunião de emergência. Lá estavam o pretor Salvio Lentulus, alguns funcionários assim de destaque, alguns militares Tudo romano, tá? e alguns romanos, meros romanos civis mesmo, pessoas normais romanas, tá? O povo normal que tava ali só turistando na cidade. Aí depois ali no meio da reunião de emergência entra do nada na sala Fúvia e Cláudia, né, as irmãs. Fúvia, lembra, a esposa de Sálvio, Cláudia, esposa de Pilatos. Ou seja, somente a elite, a nata do Império Romano estava ali nesta reunião. Todos convocados pelo governador Pôncio Pilatos. Quando Públio entrou na sala, né, Pilatos já falou pra ele: Senador, eu não sei se você chegou a conhecer, lá na Galileia, um homem extraordinário. O pessoal chama de Jesus de Nazaré. Pois bem, agora este homem foi preso e o povo que tinha recebido ele aqui com flores, agora tá ali, ó, tá ali fora do palácio pedindo o julgamento dele. Vai entender, né? Aí nisso Pilatos continua, né?
eu, particularmente, não vejo nenhuma culpa nele. Não vejo o porquê de julgá-lo. Pilatos disse isso. Isso ele continua, né? Esta noite até os deuses se manifestaram através da minha esposa, porque ela teve um sonho. Lembram do sonho de Cláudia? Ela sonhou que alguém falava pra ela que não era pra eu arriscar a minha responsabilidade no julgamento de Jesus. No julgamento deste homem justo. Por isso que eu decidi reunir todos vocês aqui pra ver, né? Pra gente decidir junto o que a gente vai fazer em relação a Jesus. Ou seja, ali Pilatos sabia que Jesus era inocente. Sabia até que a espiritualidade tinha enviado uma mensagem pra ele através da sua esposa Cláudia, através de um sonho. Que veio pra ela, mas era um recado pra ele. Ele não falou ali espiritualidade, né? Mas a gente sabe que foi. Ele falava os deuses. Aí nisso, Públio lembra lá, né, do episódio que Jesus curou a filhinha dele e fala, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Messias lá em Cafarnaum. E lá ele tinha atitudes de um homem bondoso, né? Caridoso, justo. Jamais ergueu a voz contra qualquer pessoa do império, né? Públio falando. E nisso, né, Públio deu a ideia de falar para Pilatos entregar Messias, né? Entregar ali o julgamento dele Nas mãos de Herodes, que Herodes resolvia o que ia fazer daí com ele. Afinal, nesses dias ali, nesses dias de festividade em Jerusalém, Herodes era que tava ali representando o governo da Galileia, né? Então Publito falou pra mandar Jesus ali pra Herodes, que ele sabia o que fazer. Todo mundo concordou com Publito e Pilatos então mandou Jesus para Herodes, né? Enquanto Jesus estava sob o poder de Herodes, Jesus foi muito, muito humilhado, foi tratado ali com o máximo de desprezo e ironia. E como se já não bastasse todas as humilhações que Jesus havia sofrido, foi nesse momento que Herodes mandou que vestissem Jesus, né, com uma túnica e que lhe coroassem com a famosa coroa de espinhos venenosos. E depois de tudo isso, Herodes devolveu Jesus pra Pôncio Pilatos, pro poder de Pôncio Pilatos, porque daí a última palavra sobre o que ia acontecer com Jesus seria de Pilatos. Aí nisso, né, jogando Jesus de um lado pro outro, jogando pra Pilatos, jogando pra Herodes, A multidão estava ali gritando. a multidão não foi embora, ela estava ali ainda assim, ó, pedindo o julgamento de Jesus. Aí agora, né, a decisão do destino de Jesus estava nas mãos de Pôncio Pilatos. Ele ali, né, sabia direito o que fazer, recorreu à ajuda Dos romanos que estavam lá na sua reunião, né? Porque Pilatos estava ali, né, bem indeciso, né, sobre o que ele ia fazer. Porque ele tava falando, ele falou ali na reunião. que o coração dele, Ele devia ter escutado o coração dele. o coração dele diz que esse homem era um homem justo e inocente, né? Aí ele ficava, nossa, o que a gente vai fazer agora, né? Porque esse homem é bom, é um homem do bem. Aí nisso, eles não sabendo o que fazer, entra na sala ali do gabinete um homem chamado Políbios. Este homem era muito sensato, muito honesto. Mas ele entra ali pra dar um recado. Ele tava ali meio tremendo, meio pálido, né? Mas ele fala diretamente pra Pôncio Pilatos o seguinte: Governador, a população tá enfurecida lá fora. Tá até ameaçando invadir o palácio, tá? Caso você não condene Jesus. E o mais rápido possível. Aí Pilatos respondeu: Gente, mas isso é um absurdo. E o que o profeta fala sobre tudo isso? Ele não falou nada ainda, gente. Pilatos já tava se questionando. Ele sofreu tudo isso, todas essas coisas, todas essas torturas, essas humilhações, sem falar nada, sem reclamar, sem falar uma palavra. Aí nisso Políbios fala, né? O governador, ele não reclamou de nada que aconteceu com ele. Esse prisioneiro é extraordinário e diferenciado, porque ele não reclamou nem do abandono dos discípulos dele. Eles estavam ligados ali que Jesus não era um prisioneiro comum, né? Nisso, né, que Pilatos e Políbios estavam ali falando sobre Jesus, que ele não reclamava, que ele era extraordinário, o pessoal da reunião tava ouvindo tudo, né? Tava assim, de boca aberta, gente, como que pode? Isso nunca aconteceu, né? Nenhum prisioneiro foi dessa forma. Nisso, Pilatos pergunta pra ele, né, pro Políbios. Mas o que a gente pode fazer então, né? Pra evitar a morte desse homem? Não dá pra matar uma pessoa dessa. Pilatos falando isso. Aí Políbios responde: Bom, eu sugiro os açoites em praça pública, né? Pra ver se acalma um pouco essa população que tá gritando, pedindo, né, o julgamento dele. Pra ver se os açoites amenizam um pouco, né? Acalma essa população. Essa foi a ideia de Políbios, né? Assim a gente pode talvez evitar, né, a morte deste homem. Públio estava na sala, escutou tudo, né? Quando ele ouviu isso, ele falou: Nossa, mas açoitar ele em praça pública? Porque isso, o profeta de Nazaré ia sofrer torturas terríveis, né? Políbios já tava ali, com o coração na mão. Só que nisso, né, Pilatos gostou da ideia de Políbios e disse: Não, vamos fazer isso mesmo, então que isso é pra evitar, né, a morte dele, né? Pra saciar ali a população que tá berrando. Pois bem. Aí nisso, Jesus, então, foi brutalmente açoitado em praça pública, ali na frente de todo mundo, de toda aquela multidão que estava aos berros nesse momento. Mas na cabeça de Pilatos, não era pra evitar. Vamos dar isso pra população pra evitar eles quererem a morte dele. Vamos evitar a morte dele dando isso pra população. Aí, enquanto Jesus estava ali sendo torturado, né, Públio e alguns romanos Ali do gabinete, ali da reunião, saíram dali pra observar um pouco, né, essa multidão que estava berrando, né, pra Jesus. Eles notaram que parece que mudou os rumos, né? O pessoal que tava ali pra comemorar as festividades, né, da Páscoa, era uma coisa boa. Parece que virou uma chavinha na cabeça desse povo e agora As festividades, né, o feriado era pela condenação de Jesus, né? E nisso, Públio Com outros romanos olhando ali a multidão, Jesus sendo açoitado. teve um momento que olhou pra Jesus naquelas horas de tortura, lembrou daquele momento
ensinamento que ele teve com Jesus lá atrás, né, em Cafarnaum. E por algum momento, alguns instantes ali, alguns segundos, Os olhos de Jesus e de Públio se cruzaram, né? então nesse momento que Jesus estava sendo torturado, Públio olhou diretamente nos olhos do Cristo. Publito deve ter ficado com essa imagem pelo resto da eternidade, né? Pelo resto dos séculos, não somente pelo resto dessa vida. Aí nisso, né, depois dos olhares deles terem se cruzado ali naquele momento horrível, Públio abaixou a cabeça e voltou pro interior do palácio, pro gabinete da reunião, e nisso entra de novo Políbios, Falando que os açoites em Jesus não saciaram a multidão. não saciou ali a ira da multidão enfurecida que ainda estava aos berros ali pedindo a condenação de Jesus. E agora não estavam pedindo mais somente um julgamento, uma condenação, uma prisão, eles estavam pedindo agora a crucificação de Jesus. Aí Públio, né, Sabendo que Jesus era inocente, sabendo que Jesus tinha curado a filha dele, sabendo de tudo isso, ouviu que estavam já querendo a crucificação do Messias de Nazaré, perguntou ali pra Pilatos, né, se ele não tinha algum outro prisioneiro que pudesse substituir. ali na crucificação, alguém que já estava condenado à morte, né, pra ser crucificado no lugar de Jesus, né, pra ver se saciava a ira da multidão. Aí ele falou, né, quem sabe eles não se satisfazem com a crucificação de outro prisioneiro, né, e já condenado à morte. Porque todo mundo ali, Públio, o Políbios que avisou, até o próprio Pôncio Pilatos, eles sabiam, eles falaram que Jesus era um homem bom, justo, né, não merecia aquilo ali. Aí, né, com essa ideia do Públio, foi aí que Pilatos lembrou Tinha sim um prisioneiro que podia ser crucificado ali. um prisioneiro chamado Barrabás. Ele já estava preso ali há um tempo, né, meio que acho que já estava condenado à morte. Era um bandido ali da época. Aí Pilatos pensou, né, pronto, é esse então que vai substituir, que vai morrer ali, vai ser crucificado no lugar de Jesus. Aí ele foi lá falar pro povo, né, Bom, temos aqui então um prisioneiro, né? Talvez para o alívio de todos vocês ele pode, né, então ser crucificado. ao invés do profeta de Nazaré. Aí nesse momento ele mandou todo mundo fazer silêncio. Colocou Barrabás e Jesus aqui e mandou o povo escolher. Mandou o povo escolher entre um bandido e Jesus. E adivinha quem o povo escolheu? Para ser crucificado. Jesus. Aí todo mundo gritando, Jesus, Jesus, crucifique Jesus. Absolvam Barrabás. Aí estavam gritando e pedindo, condenem Jesus, crucifiquem Jesus e absolvam Barrabás. Esse momento, né, histórico e deprimente, lamentável. Aí, né, diante disso, Pilatos pergunta pra Públio, Tá, e agora, né, o que a gente vai fazer? O pessoal tá escolhendo pra soltar o Barrabás e condenar Jesus, né, de qualquer forma, e agora o que a gente faz? aí Publito. Como diz aqui no livro, né, Pilatos perguntou pra Públio o que a gente vai fazer? E Publito respondeu. Ah, meu amigo, mas se dependesse só de mim, Lembrando que Públio tinha um poder grande ali, um poder absoluto até maior que Pôncio Pilatos. Mas daí ele fala, ah, mas se essa decisão dependesse só de mim, né, eu iria falar que não cabe uma condenação nesse caso e iria mandar dispensar a multidão. pois é, Públio, era isso que você devia ter feito. Não devia nem ter deixado chegar a esse ponto. Então nisso Publito falou, né, Ah, se dependesse só de mim, mas não depende só da minha vontade, do meu coração. Eu acho que essa província aqui, província romana na Judéia, Jerusalém, não compete, né, nós interferir aqui nos problemas morais dessa população, porque isso daqui é só mais uma província, né? Acho que agora a condenação de Jesus, né, a crucificação de Jesus, a responsabilidade disso é toda dessa população que está pedindo. Não cabe mais a nós, não está mais ao nosso alcance. temos o poder, mas não está no nosso alcance. Apesar de que eu não quero que condene ele, mas também não vou me meter. Foi basicamente isso, Publito falou. Aí nisso entra Políbios também desesperado ali de novo, falando, Ó, tem que decidir rápido, porque esse povo já tá começando a invadir o palácio, se a gente não tomar uma decisão imediatamente. Aí nisso Pilatos já ficou revoltado, né, porque... Como assim? O povo já tá invadindo aqui o palácio do governo, gente? Que é isso? Não, beleza, vamos resolver isso. Aí nisso, né, pessoal, Pilatos lava suas mãos. Agora, a responsabilidade é de vocês, a responsabilidade não é mais minha. Eu tenho poder, mas não é mais minha. Aí depois, né, da lavada de mãos de Pôncio Pilatos, ele falou, A responsabilidade não é mais minha, jogo nas mãos de vocês. O povo não será satisfeito, né, com a crucificação do Cristo, né? Porque eles querem, porque eu lavei as minhas mãos aqui. pois muito bem, depois de tudo isso, fim do julgamento, então Jesus seria crucificado. Bom, então agora sim, né, foi saciada a fúria daquela multidão que estava aos berros ali, né, desde o início. Jesus então fez o caminho, né, lá pro monte da crucificação, onde eles ficavam Bandidos e ladrões na época. escoltados por soldados romanos, que foram humilhando ele, né, durante o caminho todo. E ali Jesus se viu completamente abandonado pelos discípulos, pelos seus seguidores. Só estavam Maria, mãe dele, Maria Madalena, e o João, né, o apóstolo João, mais novinho, né, o discípulo amado. Só os três. Tinha ali algumas mulheres também, mas acho que De seguidor mesmo, só os três, né. aqui no livro fala, né, que ali essas horas, mais ou menos, o sol, né, o tempo ali, o clima já estava assim sufocante, meio que sem vento e muito abafado, do jeito que fica antes de uma tempestade, antes de cair uma tempestade muito forte. Essas crucificações, elas existiam muito lá, né. Era a forma como a justiça da época agia, né? Não era de se impressionar, porque isso sempre acontecia, mas ali com Jesus, o pessoal que estava ali
ali do lado dele realmente se impressionou. Até os romanos, né, os romanos que estavam lá na reunião, todo mundo ali que não concordava, né, com a condenação, Estava impressionado com o que estava acontecendo. não sei se ali eles já sentiam intimamente que estavam cometendo O maior erro que poderiam ter cometido na história do mundo, mas tava um clima estranho, tava uma sensação estranha assim no ar, sabe? não estava muito normal ali as coisas, inclusive o que eles estavam sentindo, Né? Porque eles estavam acostumados com essas crucificações, né? Era normal lá, mas naquela dali, que eles sabiam que Jesus era inocente, né? ali naquele momento, né, o mundo estava diferente, estava ficando triste, como se as trevas estivessem tomando conta do mundo naquele momento. O que tinha sido feito, tinha sido feito. Não tinha mais como voltar atrás. Tudo que eles podiam fazer, eles deveriam ter feito antes, né? E agora já era tarde demais. Bom, ali, né, depois, pra eles, a vida meio que seguiu normal, né, foi um evento, foi tudo muito diferente, muito estranho, eles sentiram Que não estava certo aquilo ali, mas aconteceu da forma como aconteceu. E o pessoal ali da reunião, né, os romanos, seguiram suas vidas. normalmente. Voltaram pra reunião, voltaram pro palácio. Mandaram servir vinhos, né, doces, frutas, enfim. A vida seguia normal para os romanos. Mas eles mal imaginavam, nem passava pela cabeça deles, lá na cruz do Gólgota, Esse grande dia do Calvário, ia acender uma gloriosa luz para todos os séculos que estavam por vir. claro, né, depois Jesus morreu de fato ali na cruz. Teve aquela famosa tempestade, né? O mundo estava chorando naquele momento. O céu estava em lágrimas naquele momento. E os romanos, como nenhum mal fica impune neste planeta, um dia eles iriam pagar por isso. Um dia. E é isso, meus amigos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse capítulo. Um capítulo triste, né, que é onde Jesus é crucificado. Tiveram vários equívocos que levaram a este fim triste e lamentável, mas infelizmente foi deste jeito que aconteceu. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, que isso me ajuda muito. O próximo capítulo se chama A Calúnia Vitoriosa. Como se já não bastasse, né, coisas tristes, horríveis já acontecendo. Mais uma, né, no próximo capítulo. Que vai mudar, né, para sempre de novo o rumo da vida do nosso protagonista, Publius Lentulus. Mas então é isso, romanos. Até o próximo capítulo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!